Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças ao Senhor, nosso Deus, mais um domingo na sua casa. Vamos mesmo adorar o nosso Deus, nosso Pai. Vamos ficar em pé e cantar com toda alegria, espírito de adoração, o Salmo 100. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Cantemos. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Novamente. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Novamente. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Como um servo anela a água, a minha alma brama só por Ti, meu anseio de coração é somente Te adorar. Que seja a verdade, meus irmãos. Assim como
O animal está cheio de sede, né? Está com muita sede. Possamos mesmo ter sede do nosso Senhor. Cantemos. Como servo anela água, minha alma brama só por ti. Anseio de coração é somente te adorar. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Eu te quero mais que o ouro, tu me dás satisfação. Só tu és o dador da vida, segurança e proteção. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Tu és meu irmão e amigo, mesmo sendo rei. Eu te amo de coração, mas que tudo te amarei. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Irmão Tanguinho, por favor, faça uma oração para nós. Nosso Deus, nossa consolação, nosso refúgio, nosso tudo. A semana passada foi uma semana muito difícil para nós. Temos um irmão que faleceu ontem da manhã, de um cancro muito agressivo, entre 3-4 semanas. Agora fica à distância. Não está fácil de ir na Bélgica, muito rápido e todas as coisas. Mas nós podemos falar com o internet, falar com o telemóvel, falar sobre Jesus. E a ponte para ter alegria é ela aceita o Senhor Jesus. É positivo. Menos positivo é que tem outros irmãos que dizem que tenho que fazer uma luta com Deus porque minha outra irmã faleceu. Mas o mais importante que eu posso falar, orar, é que ela aceite o Senhor Jesus e está com ela.
a tristeza fica, mas vai passar. Mas o mais importante é estar pronto para ir do Senhor. E isso é a coisa que nós devemos fazer. Ser pronto para o Senhor. Mas nós sabemos o tempo que nós vamos ficar aqui. Mas o mais importante é que nós falamos com os outros que a única caminho do Pai é o caminho de Jesus. É o Pai do texto. Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado que nós podemos reunir, ouvir a palavra e que nós sabemos que o único caminho para a felicidade e a eternidade é para ti. Amém. Amém. Podem sentar? Obrigado. Irmãos, vamos dar os nossos avisos. Vou pedir para o Danilo colocar aqui os nossos trabalhos da semana. Mas hoje temos alguém, né, que depois de um tempo nós orando, está aqui conosco, a irmã Angelina. A gente fica muito feliz de ter ela aqui no nosso meio, ela de volta aqui à igreja. Estávamos sempre orando, citando a irmã nos nossos avisos e em nossas orações também. Então, seja bem-vinda de volta, irmã Angelina, né? Manuel, Gabriel. Irmãos, então, esses aqui são os nossos avisos da semana, começando hoje, domingo, primeiro dia da semana, até o sábado. Sobre os outros avisos dos irmãos, temos o pastor Elias, que está viajando. Ele está agora no interior do Acre, né? O Samuel também está aqui em nosso meio. Depois eu vou apresentar e depois ele vai se apresentar melhor também. Mas tem Portugal, aí vem o Brasil, o Nordeste, o Norte. O Acre fica no Norte, mas é o extremo do Brasil aqui do lado Oeste, né? Então ele está lá no interior do Acre. Ele está pregando agora esse final de semana, vamos orar por ele. As férias já estão finalizando, tem só mais uma semana e meia. Se Deus permitir, já na primeira semana de setembro, ele já vai estar aqui conosco. Irmãos, também vamos orar pelos irmãos que estão viajando. A irmã Maria, falei com ela hoje de manhã, ela já está a caminho, retornando. Então, estava passando ali pela França, então talvez hoje à noite, amanhã de madrugada, enfim, depende do pé, né? Depende da segurança e tal. Então, se Deus permitir, amanhã ela já vai estar com o Jorge que estava meio para baixo, né? Sentindo a falta da esposa, agora já vai ter ela novamente. Tá certo? Então vamos orar que o Senhor proteja ela e a Bia. A Bia está naquele processo ainda lá na Alemanha, né? De faculdade, casa, moradia, e procurando uma igreja que possa congregar, né? Então vamos orar para que o Senhor dirija para o lugar certo, né? O lugar certo, proteja e abençoe a Bia naquele lugar. Tem os irmãos que estão de férias também. Eu acho que a irmã Ana Rosa deve estar também de férias com as meninas. Orar, né? Para que Deus proteja, não aconteça nada de ruim nesse período. E também, irmãos, orar também pela irmã Augusta. Eu sempre tenho falado aqui com vocês. A irmã Augusta, lá em Serpa. Na quinta, eu estive lá com ela. Ela nem me reconheceu, né? Tá certo que eu não sou um amigo de longa data, né? Um pastor de longa data, mas os últimos, né, um mês e meio, eu estive lá com o pastor Elias. Ela me reconhecia, falava comigo, mas agora ela não me reconhece. Ela me viu assim: quem é você? Mas tá melhor, a gente nota que ela está um pouco mais forte do que estava antes, mas já está, né? Assim, perdendo a lucidez, não quer comer direito, já não dorme tanto. Orar para que o Senhor esteja ao lado da sua serva, a irmã
Augusta. Também eu fico feliz de ver a irmã Carolina, que passou essa semana mal com o nervo ciático, né? E o joelho também estava bem castigante, mas graças a Deus pelos irmãos que estão aqui. A irmã Luz também estava se queixando de dores. Enfim, né, irmãos? É a vida, é a batalha de cada um. Cada um tem suas lutas, suas batalhas. Que Deus possa estar mesmo operando e agindo na vida de cada família, cada irmão. E também eu queria agradecer, irmãos. Ontem eu falei para os irmãos. Tá baixo, tá? Um pouquinho? Melhorou? Tá certo. Eu queria agradecer as orações. Ontem eu falei para os irmãos, olha, se a gente tiver 10, vai ser um avivamento aqui. Mas ontem tivemos 10 crianças, fora a Sara e fora a Salomé, a amiga da Sara, que vieram. Então, foi maravilhoso. E ainda teve gente que falou, Isabel do céu, faltou ontem. Ainda faltou também a Abigail, o Leônidas, que não vieram, né? Mas Deus está trazendo, está vindo, né? Então, se Deus permitir, a gente vai estar dando prosseguimento nesse trabalho. Até coloquei a foto lá no grupo, né? Tava bonito aqui, tava bonito, e se Deus permitir, vai chegar mais gente, mais irmãos. Também lembrando de orarmos por aquele projeto nas escolas, né? Vamos orar para que o Senhor abra mais essa porta do evangelismo nas escolas. E nós sabemos que aqui em Beja existe a disciplina que está sendo dada, moral e religião católica. E aí, se eles podem dar o católico, a religião católica, nós podemos também dar moral e religião evangélica. Basta que os pais assinem o requerimento e matriculem seus filhos nesta disciplina. Então, vamos mesmo, aqueles irmãos que puderem, que quiserem, tiverem interesse, façam, assinem o requerimento, matriculem seu filho. Que requerimento é este? Não sei de nada, fala comigo depois, eu posso dar o papel. Ah, mas eu trabalho, eu não posso ir lá na escola fazer a matrícula. Assine, me dê, que eu mesmo vou lá. Eu já estou aqui com o papel, por exemplo, da Adina e da Érica, já levei lá. Já está assinado, depois vou dar para o vídeo. E a irmã Lina, tá bom? A Lina. Mas vamos orar por esses projetos, esses trabalhos, e que seja tudo da vontade do Senhor, tá certo? Ontem o Daniel veio, não vai estar de castigo hoje, Daniel. Vai ser a Isabel que vai ficar de castigo hoje, vai fazer a nossa coleta aqui. Pode vir, vai pegar a sacolinha. A Mariana vai ficar sentada aí na cadeirinha, enquanto a Isabel vai fazer a nossa coleta. Está aqui, Isabel, aqui embaixo. Enquanto isso, vamos cantar. Aí vamos ficar em pé. E aí vamos cantar: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De toda culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito
seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Cristo Jesus presente aqui. Realmente, Senhor, a nós só nos cabe tudo te dedicar, tudo te devotar. E a nossa oferta, Senhor, além da nossa vida, é uma forma de te adorar, de agradecer por todos os benefícios, todas as bênçãos que o Senhor tem entregue a nós. Muito obrigado, Senhor, por cada um que mesmo ofertou, dedicou o seu talento, o seu dom, a sua oferta. Que o Senhor possa mesmo, na tua infinita graça e misericórdia, bondade, Senhor, abençoar cada um e dar mesmo, retribuir conforme a tua mercê. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos. Amém. Ainda em pé, que nós vamos já sentar, vamos ficar um longo tempo. Último cântico, antes da mensagem. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Podem sentar. Que seja realmente essa oração. Isso é uma oração. Possa ser verdade, irmãos, né? Pede para o Senhor falar contigo, né? Se quebre, se derrame. Não venha com o coração duro, né? Não. Essa mensagem não me tocou, não senti. Não. Peça para o Espírito falar com você. Peça para Deus transformar o nosso coração e que Ele possa refazer. Irmãos, hoje é uma alegria nós termos. As crianças podem ir para a classe? Apenas as crianças. Os adolescentes hoje vão ficar aqui. Mas isso porque é com alegria que eu digo. A gente está aqui com o Samuel e a Noab. Aí vocês fiquem em pé aí só para eles verem vocês. Noab o Daniel está dormindo. Mas tu puder vir. Isso, puxa vida. O Samuel vai se apresentar, pode sentar. O Samuel vai se apresentar, mas eu tenho que falar, né? Eles são muito amigos nossos, foram usados por Deus até para hoje eu estar aqui, né?
e foram bastante usados para Deus mesmo mover o nosso coração e entrarmos na obra. E ele é da Irlanda do Norte, ela é do Brasil do Sul, é do Brasil mesmo, minha conterrânea, mas é um privilégio, e hoje ele vai estar falando aqui pela manhã. Ele é missionário, ele vai se apresentar, mas ele vai estar falando agora de manhã e também à tarde, tá bom? Então, que Deus abençoe, Samuel. O espaço aqui agora é seu. Então, muito bom dia a todos. É um prazer estar com os irmãos nessa manhã. Me desculpe qualquer coisa, me perdoe qualquer coisa. Obviamente eu aprendi um português do Brasil e posso ser, eu sei que é um pouquinho diferente, então se eu falo alguma coisa que não é apropriada, alguma coisa que não é correta, sejam bondosos comigo e me perdoem, não é por desejo meu, tá bom? Como o Jandro já falou, o pastor Jandro, eu sou Samuel Putz, sou de Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e eu sou missionário no Brasil, casado com Noabe. Nós conhecemos no centro de treinamento missionário em Brasil, no estado de Minas Gerais. Lá que nós conhecemos, nos casamos, nós terminamos para nos preparar para o campo missionário juntos, e agora estamos no campo missionário trabalhando com povos indígenas no estado do Acre, onde atualmente está o seu pastor Elias também, do mesmo estado, obviamente não onde a gente trabalha. E nós temos 2 filhos agora, uma filha, Isabela, que já foi para a classe das crianças, e nosso filho Daniel, que está no colo da minha esposa. Deus tem nos abençoado com esses 2 filhos e estamos muito alegres com esse bênção que Ele tem nos dado. Então nós trabalhamos no Brasil, na região do Acre, com povos indígenas, com a missão chamada Missão Novos Tribos do Brasil. A Missão Novos Tribos do Brasil tem 70 anos que está atuando no Brasil. E o que é o objetivo da Missão Novos Tribos do Brasil? O objetivo de Missão Novos Tribos é para levar o Evangelho, ser um facilitador da igreja, para mandar pessoas para o campo missionário, para alcançar povos indígenas que não têm ouvido o Evangelho, que não têm Bíblia escrita na sua língua, que não tem pessoas que falam a sua língua fora da aldeia, fora da tribo, para poder comunicar as verdades que nós temos nas Escrituras para eles. Então, o objetivo de Missão Novos Tribos é para plantar uma igreja em os tribos que não têm igreja que não têm o Evangelho, e estabelecer uma liderança onde aquelas igrejas podem cuidar de si mesmas, que chega um ponto onde não precisa mais de um missionário do exterior, mas que eles podem cuidar eles mesmos da igreja como líderes espirituais, como professores da Bíblia, como professores de criança, e dirigir as suas igrejas. Consegui ter dado uma visão geral como que é onde nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o povo Jaminawa. Eles são localizados na região do Amazonas e no Acre, do Brasil. E também localizados no Bolívia e no Peru. Eles são um povo que no Brasil eles têm uma população de mais ou menos 1.500 indígenas, espalhados sobre vários rios. No rio onde nós trabalhamos tem cerca de 250 indígenas que estão morando naquela região. Então essa aqui é a população deles, o tamanho e a quantidade que tem no Brasil. Eles vivem da pesca, eles vivem das plantações, eles vivem da caça. Essa aqui como eles têm a sua subsistência, como que eles conseguem sua comida e como eles conseguem sobreviver. Para nós chegar na aldeia da cidade capital do Acre, que é Rio Branco, nós gastávamos em torno de 2 dias para chegar. Primeiro fazendo a etapa por estrada e depois outra etapa que é 120 quilômetros de rio. No inverno, essa viagem no rio, só a parte de andar mesmo no rio, saindo de uma localização e chegando até a outra, é em torno de 4 horas, mas no verão, onde o rio é bastante mais seco, essa viagem pode demorar até de 12 a 16 horas, é uma viagem muito mais demorada.
Aí quando nós chegávamos no aldeia, levávamos compras para 3 meses, então nós precisamos carregar todas aquelas compras de 3 meses para a nossa casa, que fica 400 metros do porto, e um porto que tem talvez uns 10 metros de subida para subir também, um porto bem ruim para subir. Então cada viagem que nós fazíamos era mais ou menos meio quilômetro para levar todas as nossas compras para a nossa casa. Então um parte que demorava uma boa parte do dia também, carregando nosso saco de arroz, os nossos combustíveis, o nosso trigo para minha esposa poder fazer os nossos bolos, fazer pão para nós comer, porque não é como quando nós morávamos na cidade, que temos, por exemplo, bem logo perto da igreja aqui, temos o Pingo Doce. Nós vamos lá de manhã, tem bastante pão, bem fresquinho, gostoso, muito bom para o nosso paladar, né? Mas tudo que nós comemos na aldeia, ou a minha esposa que faz, ou é eu que faz, e é mais minha esposa que faz, tá bom? Eu não faço muita coisa nesse sentido, não. Então é tudo ela que faz. Então nós precisamos levar todos os nossos suprimentos que a gente vai precisar, geralmente para 3 meses. Recentemente foi doado um helicóptero para a missão, então essa viagem que era 2 dias, agora demora 30 a 35 minutos da cidade até a nossa aldeia. Essa aqui é uma viagem muito mais segura para nós com nossas crianças, é uma viagem muito mais confortável, essa aqui facilita para nós permanecer mais tempo na aldeia, sem ir para a cidade, pois tem um missionário na cidade que manda nossos suprimentos, manda nossas compras para a gente pelo helicóptero. Então você pensa, mas por que você quer passar tanto tempo na aldeia? Não é bom para dar uma saidinha, para refrescar a cabeça, para poder ver outras pessoas e tal? Bem, nós estamos envolvidos num processo que a gente chama de aquisição de cultura e língua. O que isso significa? No Brasil, há mais de 300 povos indígenas. E desses mais 300 povos indígenas, há mais de 150 línguas. Tem mais de 150 línguas diferentes do português no Brasil. Então, o povo de Aminawa é um desses línguas. Eles têm uma língua que é completamente diferente do português. Eles estão aprendendo o português, estão se tornando cada vez mais bilíngues, mas a compreensão deles no português é muito limitado. Então nós estamos estudando a sua língua para poder pregar o Evangelho para eles na sua língua materna. Por quê? Para que eles possam compreender as Escrituras, para que eles possam ouvir a mensagem do Evangelho e compreender. Nós também estamos estudando a cultura deles. Por que nós estamos estudando a cultura? Para nós podermos entender qual que é a cosmovisão deles, como que eles enxergam o mundo. O povo de Aminawa, por exemplo, eles são um povo aminista. O que significa ser um aminista? Um aminista, eles creem que tudo tem espírito. O mundo é dominado pelos espíritos. Então, as árvores têm espíritos, os animais têm espíritos, os peixes têm espíritos, o rio tem espírito. Tem que se ver uma criança quando ele vai viajar no rio, geralmente o mãe vai pintar o rosto todinho da criança para o espírito não fazer nenhum mal para a criança durante a viagem. Há uma árvore bem grande perto da nossa casa, uma árvore samaúma. Os indígenas não gostam de passar embaixo dessa árvore com criança pequena. Por quê? Porque é lá onde os espíritos moram. Eles podem raptar suas crianças, eles podem fazer mal para suas crianças. Então eles tentam evitar essas coisas. Há certos animais que eles não podem comer, porque o espírito daquele animal é forte. E muitas coisas diferentes assim. Então eles são dominados por esses pensamentos. E é importante que nós entendamos como que eles pensam para poder apresentar o Evangelho para eles de uma forma clara que vai erradicar esses pensamentos. Que vai mostrar para eles que há um Deus que é superior a essas crenças, que há um Deus que é superior a esses tabus e que há um Deus que é completamente separado da forma que eles pensam, dessa cosmovisão que eles acreditam. Muitas culturas, por exemplo, nós podemos ver que essas culturas têm um Deus. Às vezes o missionário vai e pensa, talvez eu possa usar o Deus deles para fazer um contraste, para mostrar o verdadeiro Deus para eles. Aí talvez pega a mesma palavra, talvez cita várias coisas acerca daquele Deus, tentando mostrar que o nosso Deus é o mesmo.
Mas de fato, nós podemos observar que muitas vezes esses deuses, por exemplo, são impessoais. A gente tem, por exemplo, um Deus pessoal, um Deus que busca. O Adão e Eva, quando pecaram no jardim, não foi um Deus que abandonou eles, foi um Deus que foi atrás deles. Foi um Deus que ofereceu uma forma de redenção para eles. Foi Deus que deixou uma promessa de redenção para toda a humanidade. Não foi um Deus que os abandonou, que é muito comum em outras culturas. É um Deus, o Deus que nós acreditamos é um Deus perfeito, é um Deus justo. É um Deus bom, é um Deus de amor. Muitas vezes os deuses de outras culturas não carregam esses mesmos atributos. Então é importante que nós acreditemos no que eles acreditam para poder apresentar. É importante que nós sabermos o que eles acreditam para poder apresentar de uma forma clara como que é o verdadeiro Deus e para que eles não confundem com qualquer coisa que eles talvez tenham na sua cultura. Assim, a gente tenta evitar de desenvolver o que a gente chama de sincretismo. O que é o sincretismo? Não é simplesmente você misturar as crenças que você já tem com outra crença. Então, no lugar de deixar de ser amonista, no lugar de deixar de acreditar que todos esses espíritos maus existem e dominam o mundo, e abraçar Deus para simplesmente fazer parte da sua religião, nós queremos que eles abandonam a sua religião falsa e abraçam a religião verdadeira, que é Cristo e Cristo crucificado, que é o Deus que criou todo o mundo, é o Deus que é soberano sobre toda a terra, o Deus todo-poderoso. Então esse aqui é o nosso objetivo com o povo de Aminau. Esse aqui porque nós estamos estudando a sua língua, porque estamos estudando a sua cultura. E talvez vocês pensem, mas a gente não precisa fazer isso aqui em nossa cultura, então por que precisa fazer o outro? Mas de fato, se nós parássemos para pensar, a gente pode observar que a gente faz isso sim em nossa cultura quando vamos evangelizar outras pessoas. Vamos dizer, se nós vamos evangelizar alguém que vem da religião católica, por exemplo, a gente sabe quais são várias crenças da religião católica que são contrárias da fé cristã. Então a gente vai começar a desafiar, vai começar a dialogar, vai começar a pegar as escrituras e mostrar para eles, o que vocês ensinam acerca de venerar Maria, esse aqui não é da Bíblia, esse aqui é errado. A Bíblia ensina que Maria sim era uma mulher especial, escolhida para Deus para carregar o Jesus, mas ela é uma mulher normal também, uma mulher que necessitava de um Salvador. Ela mesmo, na sua canção que ela escreveu, ela reconhece Cristo Jesus como seu Salvador. Se nós fôssemos conversar com alguém um testemunho de Jeová, nós íamos começar a dialogar, mostrar para eles como que Cristo Jesus era verdadeiramente Deus também, que eles acreditam que Cristo Jesus não era Deus. Então nós fazemos esse processo em nossa cultura também para mostrar as Escrituras, mostrar a mensagem do Evangelho para uma forma mais clara para as pessoas de outras religiões, para que eles podem deixar a sua religião e abraçar a verdadeira religião, que é Cristo Jesus. Muito bem, esse aqui é um breve resumo de que é o nosso trabalho, um breve resumo de que nós estamos fazendo. Então nós estamos localizados no estado do Acre, no norte do Brasil. Seria talvez de onde Jander veio originalmente, talvez uns 2 semanas viajando de Rio, talvez para chegar no Manaus. Então, para vocês terem ideia de como que o Brasil é grande, né? Então, nós apreciamos as orações dessa igreja, pedimos que podem lembrar de nós em oração. Nós ainda estamos nesse processo de aprendizado de língua. Nós estamos fazendo ensinos no português enquanto aprendemos a língua deles. E nós temos visto que há compreensão em algumas coisas, mas também há muita necessidade de eles ouvir na própria língua também. Sempre eles que falam para a gente, depois dos estudos bíblicos que fazemos. O missionário, nós entendemos essas coisas, entendemos isso, isso e isso. Mas mesmo assim tem muita coisa que a gente ainda não consegue pegar no português. Então há uma grande necessidade para eles ouvir o Evangelho na sua língua. Para eles ter a palavra de Deus traduzido na língua deles. Para todos que estão na igreja nessa manhã, valorize a sua Bíblia. Valorize o fato que você tem a Bíblia na sua própria língua.
Como eu já disse, há 150 línguas diferentes no Brasil. Desses 150 tem 8 Bíblias traduzidas por completo. Em torno de 30 Novo Testamentos traduzidos por completo. Então tem muitos povos indígenas que não tem nenhum versículo na Bíblia deles, tem poucos versículos na Bíblia deles, e tem poucos livros das Escrituras traduzidos para a sua própria língua. E aqui nós temos fartura, a palavra de Deus completo para nós poder estudar. Nós temos pastores na nossa igreja para ensinar. Se quisermos escutar para alguém no YouTube, tem muitos pastores bons para poder escutar. Tem uma abundância de livros para poder pegar e ler. Então, valorizam isso, porque há muitos que não têm esse mesmo privilégio. Valoriza a palavra de Deus, valoriza os pastores, valoriza as formas que Deus tem dado para vocês para poder crescer no Evangelho, para poder crescer na santidade, para poder crescer no conhecimento da palavra. Muito bem, eu vou fazer só uma pequena oração, então, se alguém depois deseja fazer alguma pergunta acerca do trabalho, ou alguma pergunta acerca dos tribos do Brasil, podem se sentir à vontade depois do culto. Mas vou fazer só uma pequena oração e vamos partir para o estudo da palavra. Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, por tudo que tem nos abençoado, ó Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela palavra de Deus, e pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar falando conosco através da Sua palavra, desafiando nossos corações, Senhor, e edificando a Sua igreja, ó Pai. E se há alguém nessa manhã, ó Pai, que talvez não conhece Cristo Jesus como Salvador, que esteja desafiando o seu coração também, ó Pai, para reconhecer sua necessidade da salvação, ó Pai. Ó Senhor, nós pedimos, Senhor, para os povos indígenas do Brasil, ó Pai, tantos que não há missionário, ó Pai, que o Senhor possa estar levantando mais missionários para mandar para eles, ó Pai. Tantos que não têm ouvido o Evangelho, ó Pai, que o Senhor possa estar providenciando meios para eles poderem ouvir o Evangelho, ó Pai. E oramos, Senhor, para todos aqueles missionários que estão desempenhados em aprender língua, em fazer estudo na língua materna do povo, em traduzir as escrituras para a língua materna de um povo, que o Senhor dá força, alegria e sabedoria para cada um deles, ó Pai. Em nome de Cristo oremos. Amém. Eu convido os irmãos então para abrir suas Bíblias comigo em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, e vamos ler de versos 17 a 24. 1 Coríntios capítulo 7, de versos 17 a 24. E diz assim a palavra de Deus: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordena em todas as coisas, foi alguém chamado. Estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permanece na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permanece diante de Deus naquilo em que foi chamado. Irmãos, muitas vezes nós podemos observar que as pessoas chegam a um certo ponto na vida deles, e o que eu faço agora? Muitas pessoas às vezes têm trabalhado, buscado promoção, buscado subir para um trabalho melhor, e conseguem, mas quando alcançam esse ponto, falam: e agora? O que eu faço? Eu já conquistei tantas coisas, o que eu posso fazer agora? Até a nossa vida cristã, às vezes as pessoas chegam ao ponto de pensar: mas o que eu faço agora?
Eu sou um salvo em Cristo Jesus, esse aqui eu tenho certeza. Eu já compreendi, eu já entendi que é necessário que eu reconheça o meu pecado, que arrependo dos meus pecados e confie em Cristo Jesus como Salvador. E agora eu tenho essa salvação, o que eu faço agora? Eu queria observar um pouquinho com os irmãos nessa manhã. O nosso tema vai ser redimidos para servir. Tem vários objetivos, vários propósitos bem específicos para nós fazer quando somos salvos. E um desses aqui é servir. Nós somos salvos para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, mas nós também somos salvos para servir a Deus. Somos chamados, redimidos para servir. Eu gostaria de considerar isso com os irmãos nessa manhã, através do texto que lemos. Obviamente, esse texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 7, o contexto geral daquele capítulo está falando acerca de casamento, de celibato, de diferentes coisas assim. Mas nesse trecho no meio, mesmo que ele se encaixe dentro desse contexto maior e geral, nós também podemos ver um contexto específico e uma aplicação bem específica e geral também que podemos olhar sobre servir a Deus. Mas a primeira coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é quem é apto para servir a Deus. E eu gostaria de considerar isso aqui pensando que todos nós, sendo salvos em Cristo Jesus, somos iguais. Pensem comigo. Verso 17 já começa. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Por que o apóstolo Paulo aqui está falando acerca de circuncisão e incircuncisão? Acontecia que naquele tempo havia certos problemas dentro da igreja, que judeus que estavam convertidos dentro da igreja, judeus que eram pessoas circuncidados, quando via pessoas de outra fé, quando via pessoas que eram gentios que se convertiam e queriam entrar na igreja, eles queriam que essas pessoas se circuncidassem também. Queria que essas pessoas passassem pelo mesmo ritual que eles tinham passado na sua antiga fé. Mas acontecia também com os gentios que não eram circuncidados, e entravam judeus dentro da igreja também, que eram circuncidados. Eles queriam que essas pessoas desfizessem da sua circuncisão, que é essa circuncisão deles, que eles fizessem um procedimento para não mais ser assim, porque não era algo necessário. Estava estabelecendo regras e coisas assim que não fazia parte da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando está escrevendo acerca disso, está querendo deixar bastante claro: todos os cristãos são iguais em Cristo Jesus. Por isso, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, primeiro nós podemos observar que o que ele está ensinando, ele ensina em todas as igrejas. Ele deixa isso aqui claro no final do verso 17. Então, esse ensino que nós estamos lendo agora não era um ensino específico para a igreja de Coríntio, mas era um ensino que estava sendo ensinado em todas as igrejas onde Paulo passava. Era um ensino comum, era um ensino geral, é um ensino que aplica para todos nós hoje em dia também. Que nós somos iguais em Cristo Jesus. As pessoas estavam querendo estabelecer e elaborar pessoas que eram menos espirituais e pessoas que eram mais espirituais. Mas o apóstolo Paulo está destacando aqui: não importa se você é circuncidado ou não. O que importa é que tenha fé em Cristo Jesus. Se você é circunciso, isso não faz você mais espiritual do que seu irmão. Se você não é circunciso, isso que não te faz mais espiritual do seu irmão, e nem menos espiritual do seu irmão. É muito comum, irmãos, nós criarmos essas coisas dentro das nossas igrejas. É muito comum que nós criamos regras que não fazem parte das Escrituras. É muito comum que nós criamos coisas para poder destacar pessoas dentro da igreja. Aquela pessoa, ele é mais espiritual, porque ele faz isso, isso, isso. Agora aquele ali, ele é bem menos espiritual, porque ele não faz. Mas o apóstolo Paulo está querendo destacar a nossa espiritualidade
Não é regras que vêm fora das Escrituras. Nossa espiritualidade é em ser salvo em Cristo Jesus. E essa aqui não somente aplica para essas regras e práticas. O apóstolo Paulo também deixa bastante claro que não importa se você é escravo ou livre. Não importa a sua hierarquia social. Não importa a sua classe social. O que importa é que é salva. O que fala no verso 20: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda poderes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então, o que o apóstolo está querendo continuar a deixar claro é que não importa aonde é sua classe social dentro da cidade. Você é um escravo, alguém que é dono de alguém? Você é tão salvo, você é tão espiritual de alguém que é livre. Nós podemos aplicar isso aqui em nossa sociedade também. Você é rico, você é classe média, você é classe baixa, você é autônomo, você trabalha para alguém. Essas coisas não importam. Em Cristo Jesus, a nossa salvação, nós somos iguais. E é importante nós destacar que quando estamos lendo esse aqui, fala de andar conforme o Senhor lhe tem distribuído, conforme o Deus tem o chamado. Esse chamado, essa vocação que está referido em vários versículos aqui, não é uma vocação ministerial, nem uma vocação missionária, não é uma vocação pastoral, é uma vocação de salvação. É chamada para salvação. E o apóstolo Paulo está encorajando esses irmãos todos aqui para que eles andam na sua salvação conforme eles foram chamados. Sendo salvos, eles não precisam mudar do seu trabalho. Sendo salvos, eles não precisam mudar de coisas que não fazem parte das práticas das Escrituras. O apóstolo Paulo quer deixar claro para eles que não importa a sua classe, não importa o que eles já fizeram no passado. Desculpa. Desculpa. Então o apóstolo Paulo está querendo deixar isso aqui bem esclarecido, que ele quer que eles permaneçam na salvação. Ele quer que as pessoas dessa igreja não se ligam nas classes sociais, nas coisas que as pessoas estão dizendo para dizer que pessoas são mais espirituais ou menos espirituais. Ele quer que eles entendam que eles, sendo salvos, são iguais do que os outros. Que alguém que é escravo é tão salvo como alguém que é livre. Que alguém que é livre não é mais espiritual do que alguém que é um escravo. Ambos são salvos em Cristo Jesus e ambos andam em igualdade nessa salvação. Esse aqui é o que o apóstolo Paulo está querendo destacar aqui. Eu gostaria de fazer uma certa aplicação aqui, que sendo salvo, todos sendo salvos e em sua salvação ser iguais em Cristo Jesus, todos são aptos para servir o Senhor. Que nós podemos fazer essa hierarquia dentro da nossa igreja também. Nós podemos fazer essa hierarquia dentro da nossa cabeça também. Eu sou um recém-convertido, não tem como para eu servir o Senhor. Eu trabalho disso, eu não tenho tanto conhecimento como tal irmão, não tem como para eu servir o Senhor. Mas esse aqui é um pensamento errado, esse aqui é um pensamento equivocado. Todos nós sendo salvos, nós temos habilidade para servir o Senhor. Todos nós somos salvos, devemos ter compromisso para servir o Senhor. E talvez você pergunta, mas como que eu posso servir o Senhor? Se eu não tenho tanto conhecimento como tal irmão, como que eu posso servir o Senhor? Bem, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, nós vemos um verso que deixa bastante claro como que todos nós podemos servir o Senhor. E é bem simples, estar pronto para dar resposta a todos sobre a esperança que há em nós. Nós como cristãos,
Nós devemos sempre estar dispostos, sempre estar prontos para poder falar para as pessoas sobre a esperança que há em nós, para falar para as pessoas sobre a salvação que há em nós, sobre a salvação que foi feita em nossas vidas. Nós devemos ter a habilidade de testemunhar o que Cristo Jesus tem feito em nossas vidas. Quando alguém chega e pergunta para a gente, por que você é salvo? Você deve conseguir falar, porque Cristo Jesus morreu por meus pecados, porque era um pecador que necessitava da salvação de Cristo Jesus. E se você também não arrepende dos seus pecados, acredita em Cristo Jesus, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Nós vemos muitas pessoas, tantas pessoas que não têm esperança hoje em dia, estão perdidos na droga, estão com dificuldade de trabalho. Veja os noticiários do mundo, guerra por ali, guerra para lá, inflação, tantas coisas que traz medo para as pessoas. Mas nós como cristãos devemos permanecer na esperança e poder dizer para as pessoas por que temos esperança. Porque nosso mundo não é daqui, mas nosso mundo é lá no céu. O nosso lar é um lar celestial, com Cristo Jesus para a eternidade. E nós devemos ter essa habilidade para dizer para as pessoas sobre essa esperança que há em nós, porque é simplesmente testemunhar o que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. É simplesmente testemunhar a salvação que Cristo Jesus tem nos dado. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos nessa manhã é: com quanto dedicação devemos servir ao Senhor? Em verso 22, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhante ao que foi chamado porque o que foi chamado do Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo do Cristo. É interessante que nós vemos duas coisas que são meio contrárias aqui nesse verso. Nós somos chamados de livres e somos chamados de escravos. Mas como é que pode ser livre e ser escravo no mesmo tempo? Muito bem, então é importante que primeiro nós entendemos que todos nós um dia éramos escravos. O verso aqui deixa bastante claro que nós fomos libertados de alguma coisa, que Deus nos libertou de alguma coisa. Mas de que Deus nos libertou? E a resposta simples é o pecado. Em Romanos capítulo 6, verso 20, diz que nós somos escravos do pecado. Em João capítulo 8 e verso 34 diz que todos que cometem o pecado são escravos do pecado. Então a Bíblia deixa bastante claro que durante a nossa vida onde nós somos cristãos, onde não temos sido libertados por Cristo Jesus, que nós somos escravos do próprio pecado, somos escravos da nossa carne, e nós precisamos ser libertados do poder daquele jugo, do poder daquela escravidão sobre as nossas vidas. Precisamos ser libertados também das consequências daqueles pecados, das consequências daquele jugo sobre nós também. E é exatamente isso que Cristo Jesus tem feito em nosso favor. Cristo Jesus, ao morrer na cruz, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá o meio, Ele nos dá o caminho para nos libertar do pecado. E essa libertação é acreditando em Ele como nosso Salvador, acreditando em Ele como sendo suficiente para satisfazer a ira de Deus contra o pecado. É acreditar que o sangue dele tem poder para perdoar as nossas transgressões. E é justamente isso que o sacrifício dele tem feito. Para todos que creem em Cristo Jesus como Salvador, para todos que creem que o seu sangue perdoa os seus pecados, para todos que se arrependem dos seus pecados e confiam naquele sacrifício, eles são libertos da escravidão do pecado. Mas sendo libertos da escravidão do pecado, nós então somos convocados a ser escravos de Cristo Jesus. Nós somos convocados a se tornar escravos de Cristo Jesus. E é interessante, às vezes nós podemos ler essa palavra escravo e não entender tão bem o que está dizendo, né?
No Antigo Testamento, no Império Romano, quando essa epístola foi escrita, no mínimo, 10% da população eram escravos. Uma população em torno de 70 milhões de pessoas. Então, no mínimo, 7 a 10 milhões, segundo estudiosos, eram escravos do Império Romano. Há alguns estudiosos que dizem que era 25 a 40% do Império eram escravos. Então, a escravidão era algo bastante comum naquele tempo. Todo mundo entendia, todo mundo sabia que significava ser escravo de alguém. E naquele tempo existia o servo, existia o escravo. O que era o servo? O servo era alguém como um diarista. Então a gente vai contratar um pedreiro, por exemplo, aqui, alguém que faz diário, a gente vai encontrar com ele, a gente vai estabelecer um preço que ele vai pagar, estabelecer o serviço que ele vai fazer, e a gente vai o contratar. Então aqui seria um trabalho de um servo. Mas aquele servo também não tem nenhum compromisso com aquela pessoa que o contratou. Se a gente contrata um pedreiro, a gente fala para ele vir na segunda-feira. Se ele decide ir na segunda-feira de manhã, eu acho que eu não vou trabalhar lá hoje não. Acho que eu vou deixar para quarta, quinta-feira. Tem tal pessoa que está com serviço também, ele está oferecendo um valor maior, eu vou logo trabalhar para ele. Ele pode fazer isso. Ele não tem nenhum vínculo, não tem nenhum dever a esse homem, fora desse homem ter o chamado. Agora o escravo, ele tem todo dever. O escravo era alguém que tinha um dono. O escravo era alguém que a pessoa falava, você tem que limpar quintal, você limpa quintal. Fazer uma massa, você faz uma massa. Limpar o banheiro, você limpa o banheiro. Ele era alguém que era totalmente dedicado ao que o seu mestre, o seu dono, mandava a ele fazer. Então esse aqui nos informa, esse aqui nos explica com quanta dedicação nós devemos servir o Senhor. A resposta simples é que devemos servir o Senhor com toda dedicação. Nós devemos oferecer as nossas vidas para Cristo Jesus como um sacrifício vivo também. Nós devemos nos deixar total disposição de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos seus escravos. O que Cristo Jesus nos manda fazer, nós devemos fazer. Não existe, Cristo Jesus, eu não quero fazer isso não. Hoje eu não quero isso não, talvez outro dia. Talvez 10 anos para frente. Cristo Jesus, eu quero viver minha vida do meu jeito e quando der eu faço alguma coisa para o Senhor. Não é assim que nós somos chamados como cristãos. Nós somos chamados para total obediência, total dedicação, total disposição para servir Cristo Jesus. Esse aqui é o tanto que nós devemos dedicar a Cristo Jesus. Então isso aqui significa, não importa o nosso trabalho. Quando a gente vai para o nosso trabalho, pode ser numa prefeitura, pode ser numa loja, pode ser como um taxista. Nós precisamos lembrar que nós somos servos do Senhor. Então nosso trabalho não fica na porta quando a gente entra. Nós continuamos servindo o Senhor, dando bom testemunho e falando para as pessoas sobre Cristo Jesus, mostrando para as pessoas que eles precisam de Cristo Jesus. Eu lembro uma vez, eu estava num café de manhã e havia sido convidado alguma pessoa para dar o testemunho dele, de como que ele conheceu Cristo Jesus, como que ele converteu e tal. Ele era o chefe do policial. Aí quando ele foi chamado, estava dando o seu testemunho. Aí havia um certo ponto onde ele disse que quando eu entro no meu escritório, eu preciso deixar minha fé na porta, porque tem várias situações que eu vou enfrentar, que eu preciso mostrar diversidade, que eu preciso mostrar a igualdade diante de toda a sociedade. Eu não posso trazer minha fé cristã e a Bíblia para interpretar essas situações, para aplicar para essas situações.
Irmãos, esse aqui é um pensamento errado. Nós nunca podemos deixar nossa fé na porta quando entramos no nosso serviço. Nós nunca podemos colocar nossa fé na bolsa e só tirar depois que nosso serviço acaba. Nós precisamos estar dedicados totalmente para o Senhor e sempre buscando como que nós podemos servir o Senhor como pais de lares, como mães de lares, como famílias, como servidores, como trabalhadores, como empregados, como chefes, o que seja, buscando o caminho em que devemos servir o Senhor. E a nossa terceira pergunta para nós considerar é: por que então servir o Senhor? Às vezes pode pensar, eu saí de um jugo, mas esse jugo parece que é muito pesado também. Total dedicação, total obediência, total disposição para servir. Por que eu vou querer servir Cristo Jesus desse jeito? E nós vemos a resposta então em verso 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Por que nós devemos servir o Senhor? Gratidão, porque um preço alto foi pago em nosso favor. Se nós podemos observar que nas Escrituras que a salvação é o dom gratuito de Deus. Romanos 6, verso 23, mas o Romanos 6 também fala que o salário do pecado é a morte. Então o salário que nós devemos ter recebido era a morte. Mas o dom gratuito que Deus tem nos dado é a salvação. É importante nós entendermos que a salvação que nós recebemos gratuitamente, nós recebemos de graça. Mas esse aqui não foi adquirido de graça, foi adquirido através do sangue precioso de Cristo Jesus que foi derramado na cruz em nosso favor. A salvação, a liberdade que nós temos hoje é tudo por causa de Cristo Jesus. Não é por causa de alguma coisa que nós temos feito, não é por alguma boa obra que nós temos feito, não é porque nossos pais eram cristãos e nascemos no lar cristão que a gente se tornou cristãos também. Nós somos cristãos, nós somos libertos do pecado, libertos da escravidão do pecado, somente através do sangue precioso de Cristo Jesus, que desceu do céu, o Filho de Deus, se tornou um humano, viveu uma vida sofrida, morreu uma morte sofrida, a morte mais vergonhosa, a morte mais dolorida que existia naquele tempo. Ele foi separado por pouco tempo de Deus, alguém que existia em perfeita harmonia com Deus desde a eternidade a eternidade, e ele se separou para levar sobre si os nossos pecados e morrer para que nós podemos se tornar salvos. Então, por que devemos servir a Cristo Jesus? Pela simples razão de gratidão que Ele tem feito a nosso favor, pela salvação que Ele tem nos proporcionado, pela liberdade nele que Ele tem nos dado, e pela promessa da vida eterna que temos nele, no seu sangue, no seu sacrifício vicário. É tudo que nós temos é através de Cristo Jesus. Então tudo que nós temos deve ser dedicado e entregado para Cristo Jesus. Vou só concluir com a história, nosso tempo já se foi. Há uma história que é relatada de um inglês que foi à Califórnia. Ele queria ganhar sua vida, se tornar rico, minerando ouro. Então ele conseguiu se tornar rico nessa empresa de ouro e estava retornando para a Inglaterra. Aí, enquanto retornava, ele estava passando por uma cidade e lá estava tendo um leilão de escravos. Então parou nesse leilão, não para comprar nada, só sobre curiosidade mesmo, como um turista, para observar. Aí quando ele entrou lá, logo lá ele viu uma mulher africana, uma escrava africana sendo leiloado, uma escrava muito bonita. Aí ela estava sendo leiloada e tinha 2 homens dando suas ofertas. As ofertas já estavam altas e quando cada um dava a sua oferta, ele já falava a coisa que ele desejava fazer com aquela mulher. Coisas que eram terríveis que eles desejavam fazer com essa mulher. Aí esse homem inglês, ao escutar isso,
ele não podia deixar esses homens comprar, não. Eles são conscientes e não podia deixar esses homens comprar. Então ele levantou sua mão e disse para o homem que estava leiloando: o que esses homens estão oferecendo eu dou o dobro. Eu quero comprar essa escrava para mim. Aí todo mundo parou, aquietou na hora a pessoa que estava fazendo o leilão até perguntou assim: tem certeza? Ninguém nunca pagou um preço tão alto para um escravo nesse leilão, não. Esse aqui é um preço muito alto que você está querendo dar. Aí esse homem falou: eu tenho certeza, eu quero esse escravo para mim e eu pago tal valor. Então fechou, essa mulher foi entregue para ele, e ao receber essa mulher, a primeira coisa que ela fez foi cuspir no rosto dele. Ele, sem responder, ela limpou o rosto e levou ela para um prédio. Aí nesse prédio ela viu esse homem indo para o bancado, ajeitando uns documentos e passando um dinheiro para o pessoal. Aí de novo ele saiu para fora desse prédio com a mulher e entregou esses documentos que estava arrumando lá e disse para essa mulher: olha, agora você é uma mulher livre. Aí ela cuspiu novamente no rosto dele. Ele falou: eu acho que você não entendeu. Você agora é uma mulher livre, você não pertence a mim. Você pode ir para onde você quiser. Aí a mulher parou, pensou, olhou para ele e falou: você está dizendo a verdade? Eu sou uma pessoa livre. Eu fui liberto da escravidão. Ele falou: sim, você pode ir para onde você quiser. E ao raciocinar, essa mulher olhou para ele e falou: olha, eu posso me tornar o seu escravo para o resto da minha vida, como sua serva para o resto da minha vida. Por que essa mulher fez isso? Porque ele entendeu que se esse homem ia pagar um valor tão alto para ela, só para dar liberdade para ela, que com certeza ele era um homem bom, que com certeza era uma pessoa que valia a pena para servir a ele. Cristo Jesus pagou um preço altíssimo para nós. Cristo Jesus é o melhor mestre, o melhor dono, o melhor salvador que nós podemos ter. E vale a pena servir Ele. Vale a pena entregar as nossas vidas a Ele, porque Cristo não vai nos decepcionar. Cristo sempre vai ser perfeito, sempre vai ser bom, sempre vai ser amor e sempre vai cuidar de nós como seus servos na forma devida. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu passo a palavra novamente para o pastor Jandro. Irmãos, graças a Deus por sua palavra. Muito obrigado, Samuel, Noab. E ele vai estar conosco agora no culto da tarde. Então, os irmãos que puderem vir, estejam conosco. Ele vai passar a semana, então vai estar em Cuba, Vales Mortos, inclusive, né? Se Deus permitir. Mas orem pela vida do Samuel, a Noab, a Isabela e o Daniel, que está dormindo, vida boa. Mas que Deus possa proteger, guardar e abençoar o trabalho ali na tribo indígena. Vamos orar, baixar nossas cabeças. Senhor Deus, obrigado, porque realmente, Senhor, o Senhor nos comprou e foi um alto preço. Um preço de sangue, o sangue do próprio Deus que comprou a cada um de nós. E por isto, Senhor, nos ajude a Te servirmos, a entregarmos a nossa vida ao Teu serviço. Nos ajuda a termos devoção, Senhor, a quem chamamos Deus. E sermos verdadeiros servos, escravos de Ti, Senhor. Nos dá mesmo a graça, tem misericórdia de nós e nos ajuda através do Teu Santo Espírito. Nos abençoa, nos dê mesmo um bom domingo, debaixo da Tua graça, e nos traz logo mais à tarde para a Tua casa, para Te louvarmos e ouvirmos mais da Tua palavra. Nos abençoa, abençoa o Samuel, a Noab, a Isabela, o Daniel, e que possam ser grandemente usados ali no seu campo missionário. Em nome de Jesus, amém. Eu vou convidar o Samuel aí à porta. E aí os irmãos deem um abraço, cumprimentem, tá bom? Deus abençoe, bom resto de domingo, até mais.
Amém.